E aí, eu gostaria então de apresentar a todos, quem ainda não conhece, o Leandro. O Leandro foi meu aluno, né, Leandro? Sim. Lá no CST, sei lá, de 2012, 11, 12 por aí. Acho que antes ainda, né? Antes, em 2007, né? Formei em Ah, 2013. faz tempo, né? Tá vendo Faz como a gente tempinho. tudo branquinho assim, né? O Leandro foi nosso aluno aqui na graduação da medicina e depois ele trabalhou na estratégia da saúde da família aqui no município de Porto Velho e fez a sua residência em neurologia no Hospital de Clínicas da USP. E atualmente ele trabalha na Policlínica no Semetron, no Hospital de Base do João Paulo, em todo que é lugar aí público, e dá suporte aí na parte da neurologia para a nossa rede. Eu gostaria de antemão já agradecer a disponibilidade do Leandro e compartilhar conosco um pouco dos seus conhecimentos e da sua expertise e desejar a todos vocês aí uma boa aula e que o Leandro se sinta muito à vontade. Muito obrigada por participar com a gente, Leandro, e espero poder contar, inclusive, em outras ocasiões, para outros temas com a sua participação. Okay? Será um prazer. Posso começar? Pode começar. Então, vamos lá. Bem, como a doutora Ana Escobar já me apresentou, me chamo Leandro, né? É um prazer, agradeço a ela pelo convite, agradeço a Elza Gabriela, que intermediou esse convite, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, não estou me vendo, então eu vou me ambientando aqui aos poucos, né? Mas vamos lá. Eu mudei agora o título, eu tinha um título muito semelhante a esse, né? Mas, doutora, eu me atentei um pouco mais, a doutora Ana Escobar me passou a abordagem de pessoas com vertigem na unidade de saúde da família. Achei perfeito, mais pertinente. E como subtítulo, eu gostaria de deixar como diagnosticar os principais casos que se apresentam na unidade básica de saúde como tontura, né? Hoje já é muito frequente o paciente se apresentar com vertigem, falar, estou com vertigem, mas, via de regra, os casos chegam como tontura, né? E eu tomei a iniciativa para suprimir essa parte, eu vou falar só um pouquinho de tratamento, que para o nosso escopo aí de 50 minutos a uma hora, eu achei que não fosse possível abordar bem o tratamento das principais doenças que geram vertigem na unidade de saúde da família. Bem, a doutora Ana Escobar já me apresentou, eu posso pular essa parte. E a nossa apresentação vai ter como roteiro a definição de tontura e vertigem, né? Uma abordagem sobre o manejo semiológico inicial de anamnese, entrevista, principalmente entrevista nessa primeira parte. Uma consideração sobre o termo labirintite, né? Que é tão aí badalado por vários médicos, por quase todos os médicos. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação sindrômica, né, de vertigem, e eu vou trazer aqui um algoritmo que não foi criado por mim sobre abordagem das condutas na vertigem aguda, sobretudo, né? Falar um pouquinho sobre o tratamento específico, com destaque para a vertigem posicional paroxística benigna e o tratamento sintomático geral de todas as formas de vertigem, o tratamento do sintoma. Vamos lá. Como definição, tontura uma sensação cefálica inespecífica, que ela pode ser referida pelo paciente ao experienciar diversas situações fisiológicas, fisiopatológicas, né? Tontura pode ser causada por alteração de vários sistemas, inclusive no sistema nervoso central. Em última análise, a alteração está no sistema nervoso central, que é onde nós percebemos não só a tontura, como qualquer outro sintoma. Agora, a vertigem é mais específico, está dentro de tontura e ela é um sintoma, certo? Que é relatado como tontura. A vertigem é relatada como tontura e consiste em um sintoma de percepção ilusória do movimento, certo? Novamente, vertigem é um sintoma de percepção ilusória do movimento. É a ilusão de que o nosso corpo está se movendo de alguma forma, quando na verdade ele não está. Eu acho que essa é a maneira mais simples da gente sintetizar esse termo, que às vezes causa dúvidas, que é a percepção ilusória do movimento. De maneira que não é redundante falar em vertigem rotatória, certo? É o tipo de vertigem mais comum que existe, mas existe a ilusão de uma percepção ilusória do movimento de rotação, mas os pacientes podem referir também uma sensação de inclinação do corpo ou mesmo uma sensação de oscilação, principalmente uma oscilação vertical, né? Dada a definição, eu queria abordar um pouquinho o termo labirintite, né? Infelizmente, o termo labirintite é frequentemente utilizado
por diversos médicos, mas não na sua acepção mais precisa, né? Não no seu conceito mais preciso, mas utilizado como um grande guarda-chuva que deveria englobar várias doenças e frequentemente ele é sacado do nosso arsenal de diagnósticos quando a gente vê uma tontura, a gente não sabe muito bem o que é e a gente chama de labirintite, a gente como entidade médica. E um termo polêmico por isso. Por definição, labirintite é a inflamação do nervo vestíbulo coclear acompanhada de perda da audição desse mesmo lado. É um quadro inflamatório que não é bem do labirinto, mas do nervo vestíbulo coclear, que teria algum paralelo, por exemplo, com uma outra condição que a gente conhece muito melhor, que é a paralisia facial periférica idiopática, né? Paralisia de Bell, certo? Geralmente tem causas em comum, certo? E quando essa inflamação do nervo periférico, que tem íntima relação com o sétimo nervo, inclusive, acontece no nervo vestíbulo coclear, o oitavo nervo craniano, a gente chama de labirintite, certo? Mas esse termo não é usado para designar neuronite vestibular. Esse termo é utilizado para qualquer tontura, certo? E é isso que eu quero desfazer aqui, certo? Labirintite não é um termo adequado para qualquer tontura. Labirintite pode ser utilizado para facilitar a comunicação com o seu paciente, mas que você deixe claro para o paciente que aquilo não é um diagnóstico. É, no máximo, um diagnóstico sindrômico. Tá? Eu costumo explicar para o meu paciente, por exemplo, que labirintite é como dor de barriga. Tem várias causas de dor de barriga. A gente fala dor de barriga como doença? Não, dor de barriga é um sintoma. Dor abdominal pode ser causada por apendicite, por uma gastrite, por uma colecistite, certo? Por vários outros órgãos acometidos dentro do abdômen, certo? A diferença é que a gente está falando de um órgão muito menor, mas que pode ser afetado de diferentes formas, em diferentes porções anatômicas desse sistema, tá certo? Só que no retorno está todo mundo me ouvindo bem, eu não estou ouvindo ninguém, eu estou num silêncio, parece que eu estou falando sozinho. Está todo mundo ouvindo bem? Para mim está um pouquinho baixo o teu áudio. Então vamos aumentar um pouquinho. Eu estou conseguindo acompanhar bem. E agora melhorou um pouco? Muito. Então tá bom. Estou ouvindo vocês muito alto. Estou ouvindo vocês muito alto, mas vamos continuar. Não estou ouvindo ninguém, vamos embora. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o manejo semiológico inicial das síndromes vertiginosas, né, das tonturas. Primeiro passo para o médico na unidade básica de saúde, na unidade de saúde da família, é tentar diferenciar, certo, a vertigem de uma tontura. A tontura inespecífica, a sensação cefálica inespecífica, da percepção ilusória do movimento, certo? Queria trazer um termo em latim que eu gosto bastante, que é verba movent exempla trahunt. Eu não sei se tem algum especialista em latim aqui, mas eu não sei a pronúncia correta. O fato é que esse provérbio, né, significa que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. E isso é especial, tem um significado especial quando você vai colher a história do paciente, não só como vertigem, mas aqui de maneira especial. É muito mais complicado você tentar diferenciar entre uma vertigem objetiva, subjetiva, se o ambiente roda ou se você roda ao redor do ambiente. Por mais que alguns livros orientem de fazer isso, a opinião pessoal eu acho muito pouco prático. E vários artigos também sugerem que essas diferenciações não têm valor prático nenhum, né? Então é importante você tentar diferenciar usando exemplos, certo? Será que o paciente tem uma percepção ilusória do movimento ou não? O paciente tem uma vertigem ou não? Então você vai falar para o seu paciente, como é que você está se sentindo? Ele vai explicar, você dá um exemplo, ajuda ele com exemplos. Você fala, parece que você está num brinquedo de criança rodando, ou como se você estivesse num carrossel, ou como se você tivesse um brinquedo rotatório, certo? Para exemplificar a vertigem rotatória. Ou você fala para o seu paciente, pergunta para o seu paciente se ele sente como se ele estivesse num barco ou num elevador subindo e descendo. São sensações mais práticas do dia a dia que ele pode fazer essa associação. Tá? Definido como vertigem, é muito importante a gente não cair em uma armadilha. Não é infrequente pacientes que têm uma tontura, ou por uma hipotensão postural, ou uma tontura porque ele está com uma doença sistêmica, uma diarreia, uma desidratação, um choque, uma pancreatite, uma anemia. Essas são tonturas vindas de doenças sistêmicas, mas que o paciente pode eventualmente referir como uma sensação rotatória, pode existir. Ao passo que existem doenças do labirinto, existem doenças que frequentemente deveriam se manifestar como tontura, mas que se manifestam, deveria se manifestar como vertigem, mas que o paciente pode referir como uma sensação
na cabeça inespecífico, a sensação de que a cabeça está vazia, ou uma sensação de que a cabeça está aumentando de tamanho. São, o que eu quero dizer com isso? A gente não tem que se prender muito aos termos vertigem e tontura, tá? Tem que saber que são coisas diferentes, mas que frequentemente o paciente refere uma coisa que deveria ser vertigem como tontura e uma coisa que deveria ser tontura como vertigem, tá? Vertigem por definição, não por definição, mas vertigem é o principal sintoma das alterações dos órgãos do sistema vestibular. Engloba o labirinto, o nervo vestíbulo coclear e os núcleos vestibulares no tronco encefálico, mais especificamente na ponte e no bulbo. Né? Um outro aspecto importante para você definir já na sua anamnese inicial é se você tem uma piora do sintoma com o movimento, certo? Ajuda a diferenciar um pouquinho da localização da sua doença no sistema vestíbulo coclear, no labirinto, no nervo vestibular, ou se é uma doença sistêmica que só está se manifestando como tontura. O labirinto, ele é um acelerômetro, certo? Ele é especializado, é um órgão especializado em detectar a aceleração angular ou linear da cabeça em várias diferentes posições. Então, como um acelerômetro, quando você tem um defeito nesse acelerômetro, ele vai se manifestar numa situação de movimento, onde a cabeça está em aceleração. Então, a piora da tontura, da vertigem com o movimento é muito indicativo de uma localização vestibular periférica e, mais especificamente, vestibular da doença, tá? Um outro aspecto que eu não gostaria de deixar, não pode faltar na anamnese, é o tempo de início dos sintomas. Isso é na anamnese de qualquer doença, praticamente. E aqui, eu já vou dar uma pincelada do que a gente vai falar mais para frente. Não só o tempo do sintoma, o tempo, há quanto tempo você sente a tontura, assim como também quanto tempo dura a sua crise de tontura. Vamos lá. Dado esse manejo inicial na sua anamnese, a gente caracterizou a tontura. A gente viu aspectos da tontura. Vamos passar para os sintomas que são associados. É muito frequente, sobretudo nos casos de vertigem aguda, e eu começo aqui uma diferenciação entre vertigem aguda e vertigem crônica, certo? É muito frequente a associação com náuseas e vômitos, certo? Além de uma instabilidade postural e uma alteração da marcha, certo? Pode haver uma sensação um pouco inespecífica de instabilidade postural, no qual o paciente refere que está difícil de andar, mas ele de fato consegue andar, consegue fazer as atividades dele do dia a dia, consegue se deslocar para o ponto A para o ponto B sem cair. Ao passo que pode haver uma instabilidade postural mais grave, onde o paciente não consegue nem mesmo andar, ele cai, ele precisa de apoio para sua marcha, às vezes apoio bilateral, ou às vezes nem consegue andar, certo? Essa instabilidade postural é muito importante ser definida no início. Outros sintomas associados, principalmente na vertigem aguda, são um zumbido, uma sensação de plenitude auricular, que a gente vai ver que está associado à doença, e mais para frente vai ser melhor definida que a doença de Meniere, por exemplo, e sintomas neurológicos focais, certo? Se a gente já traz aqui uma localização possível, que a gente quer sempre buscar localização, né? O neurologista e o médico clínico devem buscar a localização da tontura, né? Que a localização da tontura, muito mais às vezes do que o diagnóstico etiológico mais preciso, ela vai definir se você vai acertar mais ou se você vai errar mais na sua conduta inicial do paciente, né? Sintomas neurológicos focais são importantíssimos como sintomas associados para definir a topografia, o local exato da lesão, da alteração do seu paciente. Bem, dentro da vertigem aguda, como eu já dei uma pincelada há pouco, é muito importante que o médico, na sua anamnese, na sua conversa com o paciente, busque diferenciar entre um quadro que é paroxístico, certo? Que veio em crise, durou um tempo, teve aquela sensação de percepção anômala do movimento, percepção ilusória do movimento, certo? Durou um tempo e passou. Ou se você está diante de um episódio único prolongado. Essa é a principal diferenciação para o médico diante de uma vertigem aguda. E a gente está falando na unidade de saúde da família, algo que nem sempre vai vir com início no mesmo dia. É considerado agudo se começou há alguns dias, ou no máximo alguns dias, né? Algumas horas ou alguns dias, certo? A gente está falando de uma vertigem aguda. Episódio único prolongado, em geral, certo? Ele vai ser pego pelo médico da unidade de saúde da família se o paciente chegar no mesmo dia de início dos sintomas, certo? Que pode acontecer, mas não costuma ser, pelo menos na minha realidade, o mais frequente, tá?
Ao passo que na vertigem crônica, o nosso cérebro ele tem algumas adaptações, né? Nosso cérebro se adapta e ele não passa dias e semanas sentindo vertigem. Toda vertigem crônica, por definição, ela é paroxística, certo? Existem mecanismos de adaptação cerebral do sistema vestibular que geram uma adaptação e fazem com que a percepção ilusória do movimento não seja contínua. Mas se o processo fisiopatológico está lá, ela vai acontecer vez ou outra. E o mais importante da vertigem crônica não é definir se é um episódio único prolongado, porque não há, ela é paroxística. Mas definir se a gente tem uma vertigem crônica com crises de segundos, certo? Com crises que duram minutos, ou com crises que duram de horas a dias, certo? Dentro da vertigem crônica, os sintomas associados eles vão ter algumas particularidades em relação aos sintomas associados na vertigem aguda. Enquanto na vertigem aguda é mais comum náuseas, vômitos, instabilidade postural e os próprios sintomas de tronco cerebral, aqui a gente vai estar falando de sintomas de tronco cerebral sequelares, certo? Se eu estiver falando de um quadro de uma sequela de um AVC cerebelar, de uma sequela de um AVC que acontece no pedúnculo cerebelar inferior, localizado no bulbo, no pedúnculo cerebelar médio, na ponte, no pedúnculo cerebelar superior, no mesencéfalo, em outros núcleos cerebrais que podem gerar vertigem. Se o paciente tem sequela de um AVC em uma dessas localizações, ele pode ter uma vertigem ocasional, certo? Ele não vai ter uma vertigem contínua. E os sintomas associados vão ser os outros sinais focais, as outras sequelas desse AVC que o paciente teve. Pode haver também como sintomas associados na vertigem crônica zumbido, surdez, certo? Então, se a gente falou que na doença de Meniere é como plenitude auricular, e o zumbido como uma manifestação mais aguda associada às crises de vertigem, aqui no quadro mais crônico da doença de Meniere, no quadro mais arrastado, sem tratamento, é muito comum haver perda auditiva, em geral unilateral, mas que também pode ser bilateral, se a doença de Meniere, por exemplo, acometer os dois ouvidos, certo? Então é um sintoma frequentemente associado à vertigem crônica, tá? Zumbido é um sintoma associado a outras doenças que não Meniere, mas eu queria destacar aqui Meniere. Cefaleia com padrão enxaquecoso, certo? Frequentemente pode estar associado com sintomas de vertigem. O paciente refere tontura e dor de cabeça com frequência, certo? É muito importante a gente tentar buscar algumas características de cefaleia de padrão enxaquecoso associado às crises de vertigem. Eu vou adiantar um pouquinho, nesse caso a vertigem seria como a aura da enxaqueca, né? E sintomas de ansiedade, certo? Se a vertigem ela vem com uma característica a mais, ela gera muito medo, é uma vertigem que é aterrorizante para o paciente, isso pode ser uma dica para o médico da unidade de saúde da família, médico da atenção primária, para o diagnóstico de uma vertigem como manifestação de uma crise de pânico, por exemplo, certo? Essa vertigem, como manifestação de crise de pânico, está mais recentemente enquadrada numa entidade nova, que a gente vai falar mais para frente, chamada tontura perceptual postural persistente, né? Então, você perceba que eu estou falando de sintomas associados aqui, eu já estou pincelando, introduzindo inicialmente alguns diagnósticos. E a cada passo desse manejo semiológico inicial, a gente vai tentar caracterizar sindromicamente, buscando um diagnóstico etiológico, tá? Certo. Um plus de sintomas associados à vertigem crônica, mas que não é o mais importante para o médico generalista, são alguns sintomas um pouquinho mais complexos, mas que podem acontecer. São sintomas, em geral, que acontecem quando você tem lesão vestibular bilateral, que pode acontecer ou por uma toxicidade metabólica, né, aminoglucosídeo, uma meningite, ou mesmo pela doença de Meniere bilateral, causas não faltam. Mas se você tem o acometimento não de um labirinto, mas dos dois, pode haver alguns sintomas um pouco mais complexos. É muito comum você não ter náuseas, vômito, não ter nem, às vezes não tem nem tontura, mas você pode ter uma lesão de inclinação, ataques de queda, osciloscopia. Osciloscopia é meio complexo, mas basicamente pelo nistagmo, pela falta de acomodação do olhar durante o movimento da cabeça, pode acontecer uma percepção de vai e vem do ambiente ou uma visão turva do ambiente, né? São causas frequentes, são sintomas associados frequentes em caso de lesões vestibulares bilaterais. Bem,
Como eu disse, mas acima da vertigem crônica é muito importante a gente separar, a gente tentar classificar o nosso paciente sintonicamente como tendo uma tontura que dura paroxística, com crises que duram segundos, com crises que duram minutos, até pouco mais de uma hora, e com crises que duram horas, até dias, raramente semanas. Tá? Em primeiro lugar, a gente pode classificar de 4 formas, né? Primeiro, crises recorrentes, certo? Com duração de menos de 1 minuto. Em segundo lugar, crises recorrentes, com durações de vários minutos a horas. Terceiro, crises únicas, mas com episódio prolongado. E crises únicas com episódio prolongado e manifestações graves. Tá? Fazendo apontamentos iniciais, geralmente, quando você tem uma vertigem como principal sintoma, sem nenhuma dica a mais, você pode ter, e com crises recorrentes com duração de menos de 1 minuto, se destaca etiologias das vertigens posicionais paroxísticas benignas, ou dá para chamar de uma só, né? A vertigem posicional paroxística benigna e a tontura perceptual postural persistente, né? A vertigem posicional paroxística benigna, a gente vai falar um pouco mais à frente, é a vertigem que acontece pelo descolamento de cristais da parede do sacro e do utrículo, que são outros órgãos que estão ali, outras porções do labirinto, e esses cristais entram dentro dos canais semicirculares, certo? De maneira que durante o movimento da cabeça, os cristais continuam se movimentando mesmo após o movimento parar. E eles permanecem por alguns segundos, gerando a sensação de movimento, certo? Ela costuma ser mais intensa nos primeiros segundos, crescendo e depois decrescendo essa sensação de movimento. Geralmente dura minutos, pode gerar náuseas, vômitos associados, uma sensação de lipotímia eventualmente, pode ser um pouquinho desesperador, mas geralmente o paciente leva numa boa, raramente dura mais de 1 minuto e acontece em crise. Pode ser desencadeada por traumas também, né? Penso que esses otólitos, eles estão presos ali, eles podem se desprender espontaneamente ou eles podem se desprender mediante um trauma, às vezes trauma de baixa energia, tá? E nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre algumas manobras diagnósticas e manobras terapêuticas. Tá? Ainda em tonturas recorrentes, com menos de 1 minuto de duração, queria falar um pouquinho sobre a tontura perceptual. A tontura perceptual é uma designação mais recente que abrange alguns diagnósticos. Desde uma tontura que acontece por exposição a algumas tecnologias, como eu disse adiante, como telas com movimentação rápida, óculos de realidade virtual, escada rolante, elevador, qualquer situação do dia a dia que provoca uma tontura paroxística, certo? Que é gerada pela sua percepção anormal do movimento, certo? Dentro da tontura perceptual também se enquadra a vertigem fóbica, uma modalidade de vertigem, uma tontura muito mais subjetiva que está associada a transtornos ansiosos. Pode se tratar, inclusive, de uma manifestação de uma crise de pânico, caso venha associada a outros sintomas que enquadrem a crise como crise de pânico. Então, esses são os principais representantes das tonturas paroxísticas crônicas recorrentes que têm uma duração de menos de 1 minuto. Tá? Quando você vai para episódios, o paciente relata episódios que duram de minutos a horas, se destacam 2 diagnósticos. Né? Nesse momento se destaca a doença de Meniere, né? Como eu disse há pouco, é uma doença que acontece por um acúmulo de linfa dentro do labirinto. Na verdade, existem sistemas dentro do labirinto que produzem, certo, endolinfa e reabsorvem, certo? Quando há uma produção maior do que a reabsorção, vai haver um aumento da pressão interlabiríntica. Esse aumento crônico da pressão interlabiríntica gera a sensação de zumbido, certo? Gera as crises de tontura, certo? E geralmente perda da audição crônica. Crise de tontura e perda de audição acontece quando essa pressão adquire um caráter máximo dentro do labirinto, de maneira a gerar pequenas fissuras e perda de endolinfa para o redor do órgão labiríntico. Essa endolinfa, esse líquido naquela região da orelha interna, gera uma inflamação. Essa inflamação se repete várias vezes no curso da doença e a inflamação crônica
não só no labirinto, né, mas também na cóclea, gera perda da audição. Geralmente o zumbido máximo acontece no período onde há esse extravasamento de endolinfa, e uma das grandes características da síndrome de Meniere é o fenômeno de Túlio, né? Fenômeno de Túlio é muito interessante, assim, é uma crise de vertigem, certo? Aguda, desencadeada por esforço, tosse, espirro ou mesmo por sons agudos, tá? Então, dentro da doença de Meniere e também em outras doenças que geram extravasamento de endolinfa, como eu vou falar mais para frente da fístula perilinfática, certo? Pode haver o fenômeno de Túlio, certo? Que é nada mais, vou repetir, fenômeno de Túlio é o desencadeamento de crises de tontura, é a crise de tontura desencadeada por tosse, espirro, esforço físico ou sons muito intensos, tá? Ao passo que na síndrome de Meniere, esse processo de extravasamento de endolinfa vai deixar a linfa ao redor do labirinto ali por muitas horas. O processo de tontura ele é agudo, mas ele permanece no decorrer do dia e às vezes vários dias, certo? Por isso que eu disse que a vertigem crônica ela é recorrente, dura dias, mas às vezes pode ser mais prolongada, porque ela demora para ir se resolvendo. Ao passo que na enxaqueca vestibular ou migrânia vestibular, como a tontura, a vertigem, ela é uma manifestação de aura da enxaqueca, que vem por aquele processo fisiopatológico de depressão cortical laçante, é uma manifestação da aura da enxaqueca, ela tem como toda aura uma duração mais curta. Lembra que na aura, certo? Você pode ter a enxaqueca, a dor de cabeça associada, certo? E como a dor de cabeça pode vir também depois da aura ou antes da aura de enxaqueca. Então, a dor de cabeça tem que ter uma relação próxima de tempo com a aura da enxaqueca, né? E no caso aqui a aura é a vertigem. Então, acontece a síndrome vertiginosa, a crise de vertigem dura em geral poucos minutos até em torno de uma hora, e você tem uma dor de cabeça com padrão migranoso, com padrão enxaquecoso, que acontece minutos antes, durante a crise de tontura, ou mesmo até 30 minutos depois de cessada a crise de tontura. Isso, por definição, nem sempre é tão preciso assim, tá bom? Então, abordado um pouquinho as causas de vertigem crônica com crises que duram de minutos a horas, certo? A gente entra num outro grupo, o grupo dos episódios únicos prolongados, certo? Você pode ter um paciente que nunca teve tontura, não tem essa recorrência, certo? Não vai ser o mais comum da unidade de saúde da família, mas ele pode chegar um belo dia para você e falar: olha, eu estou com uma tontura, eu estou com uma sensação de que as coisas estão rodando, minha cabeça está rodando, parece que eu estou no furacão, parece que eu estou num brinquedo de criança rodando num carrossel, e isso começou há 1 hora atrás, isso começou há 3 horas atrás, isso começou desde ontem à noite, que eu acordei de manhã com isso, e não para. Aí você vai perguntar para ele se certificar de que é de fato um episódio prolongado, de que não tem nenhum sintoma associado que aponte para um AVC, certo? Se o paciente está com uma tontura com episódio único prolongado, você tem a possibilidade ainda de se tratar de uma manifestação inicial de uma enxaqueca migranosa, de uma enxaqueca vestibular, certo? Mas também a gente pode estar diante de um acidente isquêmico transitório caso o paciente chegue, relate que esse episódio aconteceu, durou algumas horas ou durou alguns minutos, passou e agora ele está procurando um médico. Ele descreve com precisão que ele teve uma sensação de que tudo rodou, teve dificuldade de andar, precisou de apoio para andar e pode ser que esse seja o único sintoma de um acidente isquêmico transitório, tá? Como diagnosticar, o que fazer com isso? É difícil, é complicado, mas a gente vai abordar mais para frente no nosso algoritmo, tá? E por fim, a gente tem um quadro que é um pouco diferente do que eu descrevi anterior, que é um paciente com episódio único prolongado, em geral com um quadro mais grave, com mais sintomas associados, com náuseas, com vômitos, copiosos, que são desencadeados por cada ingesta hídrica, por cada ingesta de comida. É um paciente que tem instabilidade de marcha, é um paciente que tem uma alteração no estágmo, tem outras alterações na avaliação da motricidade ocular extrínseca mais exuberantes, certo? Esse paciente pode ter uma neuronite vestibular. Lembra que eu descrevi a neuronite vestibular? É o protótipo, é a definição de uma labirintite, certo? Um processo inflamatório do sistema vestibular, do nervo vestibular, que cursa com perda auditiva no lateral.
Mas também episódios únicos prolongados mais graves podem acontecer com um quadro inflamatório, ou do nervo, ou da emergência do nervo, ou dos núcleos desse nervo vestíbulo coclear, dos núcleos vestibulares no tronco encefálico, por uma doença desmielizante, como esclerose múltipla, por exemplo. É uma outra possibilidade e que deve ser sempre pensada quando a gente está diante de um quadro inicial, agudo ou hiperagudo, de um episódio único prolongado de vertigem. Vamos embora. Então, a gente falou um pouquinho mais, gastou um pouco mais de tempo para falar dos episódios. A gente gastou um pouquinho mais de tempo para falar dos episódios crônicos, que em geral são recorrentes, e eu elenquei para você essas principais causas. Lembrando que lesões centrais, certo, tem um pouco mais de outras etiologias que podem levar à vertigem, como TCE, que por diferentes mecanismos podem levar a crise de tontura crônica, crise de vertigem crônica. Perceba que eu não estou fazendo uma diferenciação muito grande entre vertigem e tontura, porque a gente está falando de um sintoma, certo? A gente, às vezes, diferencia isso na minúcia da anamnese, mas o paciente pode referir um como outro, o outro como um, então eu não vou diferenciar isso de maneira muito rigorosa na minha aula, no meu discurso aqui com vocês. Tá? AVC isquêmico, sequela de AVC isquêmico, doenças desminimizantes. Eu queria pontuar aqui, é claro que eu não vou entrar nessa seara, mas doenças neurodegenerativas, atrofia de múltiplos sistemas, uma modalidade específica de uma paralisia supranuclear progressiva, doenças neurodegenerativas podem também cursar com vertigem crônica, tá bom? Bem, eu tinha dito anteriormente que labirintite é um termo que pode ser utilizado para 18 doenças diferentes, né? Eu abordei aqui as principais com vocês, trouxe algumas características principais, tentei não trazer muito texto, tentei falar com vocês, mas mesmo que tenha aquelas principais, eu preciso trazer aqui 18 doenças diferentes que podem gerar vertigem como principal sintoma. Então vamos lá, pelo menos para ficar registrado. Vertigem posicional paroxística benigna, certo? Primeiro as causas periféricas, vertigem posicional paroxística benigna, neurite vestibular, herpes zoster, certo? Que a gente também está síndrome de Hansen-Hunt, nesse caso acomete o nervo facial também, doença de Meniere, que eu já pontuei bastante, uma doença bastante importante, certo? Pouco conhecida, inclusive por alguns médicos que trabalham com otorrinolaringologia, com otoneurologia, neurologistas. Oi, tive um barulhinho aqui, mas já fechou. Estamos ouvindo. Tá certo. Doença de Meniere, doença que pode ser frequentemente negligenciada e pouco conhecida. Concussão labiríntica, eu disse de TCE, mas o TCE pode causar tontura por diversas causas, inclusive por uma concussão labiríntica, certo? Uma lesão breve, que não gera nenhuma lesão estrutural aparente. Cortou seu som. Agora não está dando para ouvir, está com o microfone desligado. Eu cliquei, tá bom. Agora voltou? Voltou. Vocês estão vendo a minha apresentação? Não. Tá Eu sim. tô. Tá, eu estou. Eu também. Perfeito. Continuando então, tá? Vou tentar não mexer aqui, acho que eu mexi alguma coisa. Fístula perilinfática, síndrome de deficiência do canal semicircular pode acontecer, síndrome de Koglen, vestibulopatia recorrente, deurinômado acústico, toxicidade com aminoglucosídeos, inflamação da própria orelha, né? Como eu disse, causas infecciosas secundárias, otite média aguda, e as causas centrais, como a migrânia vestibular, AVC, isquemia do tronco cerebral, certo? AVCH, certo? Malformações de Chiari, que são malformações, alterações anatômicas que acontecem em toda a região de cerebelo, tonsilas cerebelares, esclerose múltipla. Ele traz aqui uma ataxia episódica do tipo 2, mas dentro desse grupo de doenças genéticas hereditárias neurodegenerativas tem muito mais outros exemplos, tá? Trouxe muita coisa, mas a gente precisa finalizar de uma maneira mais prática. Eu proponho para encaminhar para o final da minha apresentação, afunilando, certo? Trazendo aí
Um algoritmo que visa simplificar, abordar as principais causas e ajudar o médico da atenção primária a, se não acertar sempre, o que é impossível, pelo menos errar menos na abordagem inicial e na condução sindrômica das principais apresentações da vertigem na atenção primária. Bem, quando você tem um paciente como principal causa, que tem como principal sintoma a vertigem, a tontura, certo? A percepção ilusória do movimento, ou uma sensação cefálica inespecífica, não se prenda muito, vou relembrar mais uma vez, não se prenda muito à definição precisa de se é uma ilusão, uma percepção ilusória do movimento, uma sensação de rotação, de oscilação, embora isso possa ajudar em alguns casos, certo? Você vai tentar classificar o paciente dentro desses 4 grupos sindrômicos iniciais que eu já abordei há pouco. Aqui eu vou sintetizar um pouquinho mais e vou tentar não separar somente por tempo, tá? Um grande grupo que a gente precisa sempre lembrar são os pacientes que mais frequentemente vão referir esse sintoma como tontura, como sensação cefálica inespecífica, como uma sensação de que a cabeça está cheia, está vazia, de que a cabeça está crescendo, certo? Como uma sensação de desmaio, pré-síncope, eventualmente uma lipotímia pode ser referida como tontura ou vice-versa, certo? Isso tem intersecção com muitos outros sintomas, certo? E, em geral, quanto mais inespecífica é a definição, a descrição do paciente, mais vai estar associado com causas clínicas gerais, como hipotensão e todas as causas de hipotensão, como arritmias, anemia, hipoglicemia, certo? Diabetes é uma causa frequente, é uma doença extremamente prevalente no Brasil e no mundo, e o tratamento por diabetes frequentemente pode gerar como sintoma adverso, efeito adverso, a hipoglicemia, insuficiência cardíaca congestiva, sepse. Então, assim, atenção na anamnese e no exame físico, nunca é demais, para não deixar passar outros diagnósticos que podem estar escondidos atrás de uma queixa de tontura, tá? Eu vou voltar para o início. Quando o paciente refere uma vertigem, que geralmente com uma duração menor que 1 minuto, certo? Mas é uma vertigem posicional, certo? Nesse momento é mais importante a gente atentar, certo? Para se há ou não uma piora da vertigem com a movimentação da cabeça, certo? E mais importante do que piorar a vertigem com a movimentação da cabeça, certo? Porque, de maneira geral, se o paciente tem uma vertigem mesmo, eu já disse que vai piorar com a movimentação da cabeça, seja qual for a causa, certo? Eu estou falando da vertigem que se inicia, é desencadeada, que ela só existe com a movimentação da cabeça, certo? Nesse caso, a gente tem que ficar bastante atento para a vertigem posicional paroxística benigna e alguns derivados que têm menos significado clínico e de tratamento num quadro mais agudo, certo? Como a tontura perceptual. Mas a vertigem posicional paroxística benigna deve ter uma abordagem diagnóstica importante nesse momento. Esse eu vou abordar, que é uma causa frequente de tontura recorrente, de breve duração, certo? E que tem um tratamento relativamente simples, eu ia falar super simples, mas não é tão super simples assim. É relativamente simples e que pode ser feito por qualquer profissional de saúde, inclusive não médico, tá? Então vamos lá, vertigem posicional. Outra possibilidade da vertigem posicional é a vertigem posicional central, certo? Uma isquemia cerebral ou uma sequela de uma isquemia no tronco encefálico ou cerebelar, ela pode gerar crise de vertigem com movimentação cefálica. Nesse caso, a gente precisa buscar algumas dicas que visem a diferenciar essas duas condições, certo? Algumas eu já disse, como a presença de outros sinais neurológicos, certo? Os testes que a gente vai fazer, as manobras para diagnóstico de VPPB, algumas características do nistagmo, de maneira mais específica, também podem ser utilizadas para diferenciar entre essas duas condições, tá? Passando para uma outra classificação, para um outro grande grupo dos pacientes que se apresentam com vertigem de maneira mais aguda, certo? Você tem os pacientes que têm episódios recorrentes de vertigem, e frequentemente esses pacientes vão ter ou uma doença de Meniere, ou uma migrânia vestibular, certo? Ou um acidente isquêmico transitório, certo? Acidente isquêmico transitório, pensando que é muito mais frequente se o paciente tiver um episódio recorrente, certo? Mas existem também os casos de insuficiência vértebro-basilar, pacientes com ateromatose grave, que podem simular aí crises recorrentes de vertigem
simular uma migrânia, simular até crise de Meniere, mas que tem, na verdade, uma causa vascular, tá? São as 3 causas que você deve ficar atento quando o paciente tem episódios recorrentes de vertigem, tá? E aqui está a cereja do bolo. Não vai ser o mais frequente, não vai ser o dia a dia do médico da atenção primária, mas pela gravidade envolvida, deve ter uma atenção especial esse outro grande grupo, esse outro grupo sindrômico que se apresenta com vertigem no pronto-socorro, que são os pacientes que se apresentam com a vertigem como um episódio único prolongado. Esses pacientes podem ter algumas outras doenças, mas eu gostaria de destacar aqui essas 2. Esses pacientes podem ter um AVC do sistema vestibular dentro do sistema nervoso central, um AVC do tronco cerebral, um AVC do cerebelo de maneira isolada. Esses pacientes podem ter uma neuronite vestibular, certo? A manifestação sindrômica de uma vertigem contínua é muito semelhante. E vários trabalhos buscaram diferenciar essas 2 condições. Então, novamente, eu trago a cereja do bolo para esses casos de vertigem de episódio único prolongado, certo? Que mesmo na atenção primária, embora não seja o mais frequente, devem ter uma atenção especial para que se diferencie uma neuronite vestibular, aquele tratamento ambulatorial, não precisa de uma referência pelo menos não a princípio, né, para atenção secundária e terciária, certo? Mas que pode ter um tratamento inicial ambulatorial. E isso deve ser diferenciado das causas centrais, principalmente de um AVC. Mas lembra que eu disse mais coisas antes também? Uma esclerose múltipla, um surto de uma outra doença desmielinizante. Mas aqui eu quero ter atenção para o que é mais frequente, que são as isquemias cerebrais, os AVCs. Tá bom? Como é que a gente vai diferenciar essas 2 condições do paciente que chega com vertigem em episódio único prolongado? Estou repetindo muito, mas para que fique bem gravado, certo? Existe um mnemônico de uma estratégia semiológica encadeada para que você faça essa diferenciação, tá? Eu vou falar de maneira, eu vou descrever e depois eu vou tentar mostrar algumas figuras para tentar exemplificar de uma maneira mais prática. Se você tem um paciente com uma vertigem episódio único prolongado, você tem que fazer 3 exames a princípio. Você vai avaliar o VOR é reflexo vestíbulo ocular. Você vai avaliar se o paciente tem desvio isquio, certo? E você vai avaliar o tipo de nistagmo do paciente. E aqui, eu vou simplificar ao máximo, vocês vão ver que dá para você diferenciar isso com um mínimo de treinamento, tá? O mnemônico HINTS quer dizer HI, Head Impulse, que é uma sigla para você lembrar de VOR, reflexo vestíbulo ocular, porque você tem que fazer um impulso da cabeça, que é um teste de Hall-Mag, para você avaliar o reflexo vestíbulo ocular, tá? Grava só agora, só aceita, mais tarde vai fazer mais sentido no próximo slide. Reflexo vestíbulo ocular, normal, certo? É muito sugestivo, isso aqui é um pouco contraintuitivo, mas é muito sugestivo, é indicativo de uma lesão central. Reflexo vestíbulo ocular alterado, certo? É mais indicativo de uma lesão periférica, de uma neurite vestibular, certo? A presença do desvio isquio, que é um desalinhamento vertical dos olhos que está presente em todas as posições do olhar, ela é indicativo de um AVC, de uma lesão central do cerebelo e tronco cerebral. Enquanto a ausência de desvio isquio é indicativo de um quadro periférico de uma neuronite vestibular. E o nistagmo tem uma chave aqui. Para você pensar no quadro central no AVC, o nistagmo ele muda de direção. Simples. Se você pede para o paciente olhar para a esquerda, o nistagmo bate para a esquerda, certo? Se você pede para o paciente olhar para a direita, o nistagmo bate para a direita, certo? A mudança de direção do nistagmo pode ser chamada de nistagmo multidirecional ou nistagmo evocado pelo olhar. É bastante indicativo de um AVC, de uma lesão de cerebelo e vias, certo? Vias cerebelares centrais. Ao passo que um nistagmo unidirecional, o que é isso? Você olha para a esquerda, o nistagmo bate para a esquerda. Você olha para a direita, o nistagmo bate para a direita. Nistagmo bater para a direita significa que a fase rápida do movimento ocular é para a direita. Então, assim, isso é uma forma meio simplificada de falar, mas um nistagmo que tem como fase rápida, certo? Somente um lado é um nistagmo unidirecional e ele é um nistagmo característico de uma lesão vestibular, de uma lesão periférica, de uma lesão do nervo vestíbulo coclear, certo?
na sua porção periférica, tá? Esse é o RINDS. E como é que eu vou avaliar o RINDS? É simples, certo? Se tem uma alteração dessas três que é indicativo de uma lesão central, certo? Você considera como se fosse um AVC até que se prove o contrário, certo? Se você tem as três alterações, né? Se o VOR é alterado, se o desvio isquio não está presente, ou se o nistagmo é unidirecional, compatível com o nistagmo periférico, aí você pode considerar que o paciente tem uma neuronite vestibular e tratar ele ambulatorial. Isso é bastante consolidado na literatura, certo? Logo que eu entrei na residência, eu fiquei com medo que iria internar uma neurite vestibular, certo? E foi um grande aprendizado, assim, para você confiar na sua avaliação semiológica, desde que razoavelmente treinado, que isso te dá uma segurança muito grande da topografia. Neurologia te dá uma segurança muito grande no exame neurológico para você inferir uma topografia. A neurologia é muito inferir topografia, local de alteração, local de lesão dentro do sistema nervoso central, periférico, enfim, baseado no exame neurológico, certo? O RINDS é a sequência de exames neurológicos bastante importante para essa diferenciação. Existe o RINDS Plus, certo? Que é quando você associa uma outra avaliação, que é a avaliação da audição. Essa avaliação da audição não é nada muito elaborado. Você pega o seu dedo, certo? Roça o dedo um ou outro próximo da orelha do paciente e você pede para ele comparar. Você está ouvindo aqui do lado direito? Tô. Você está ouvindo aqui do lado esquerdo? Tô. Você ouve mais ou menos igual dos dois lados? E a pergunta tem que ser, você ouve parecido? Você ouve igual dos dois lados? Para que, se você induzir, você induza ele dizer que ouve igual, certo? Para que você que só quer perceber uma diminuição da audição de um lado, se essa diminuição da audição for significativa. Se o paciente dizer que ouve menos desse lado do que no outro, você pode até perguntar, e quantos por cento você ouve? Se aqui desse lado é 100%, do lado esquerdo é quantos por cento que você ouve, certo? É 90%, certo? Tem pacientes muito preciosistas que isso dá menos credibilidade para o seu exame neurológico. Mas se você pedir para ele comparar, ele fala que desse lado é 100%, desse lado é 50%, 30%, 10%, isso é uma hipoacusia, uma diminuição de audição no lateral importante, e isso é bastante indicativo de uma lesão central, tá? Isso às vezes é contraintuitivo, porque você pensa o seguinte, se o nervo está alterado, então o paciente vai reduzir a audição daquele lado. Então a redução da audição pode ser indicativa de uma neurite vestibular, de uma lesão periférica. Isso é outra coisa contraintuitiva do RINDS. A hipoacusia unilateral é indicativo de lesão central, certo? Tem várias explicações que eu não vou meter aqui no momento. Certo? Então vamos lá. O que é o reflexo vestibulocular? Me dá um retorno se vocês estão ouvindo e vendo o vídeo. Sim. Eu baixei porque eu acho que está muito alto. Percebe que o movimento tem que ser rápido, certo? E às vezes imprevisível. E aí, quando está normal, eu vou voltar ao normal, você pede para o paciente... Ou melhor, peraí. Deixa eu botar o vídeo no... Eu mutei o vídeo, vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Tá. Você tem que fazer um movimento rápido, certo, da cabeça, e você instrui o paciente para permanecer olhando num ponto fixo do seu rosto, certo? De maneira que o que você vai avaliar vai ser a sacada de correção para que o paciente mantenha o objeto de interesse no foco. No caso, que a imagem chegue na mácula, certo? E a capacidade do sistema vestibular é que essa sacada seja feita praticamente automaticamente, certo? De maneira que você quase não percebe o olho da pessoa saindo do lugar. O movimento de correção dos olhos acontece simultaneamente ou praticamente simultaneamente ao movimento lateral da cabeça. É claro que isso acontece também nas outras movimentações verticais da cabeça, rotacionais, certo? Mas a gente avalia o movimento de rotação lateral, esse movimento lateral, certo? Para avaliar as sacadas horizontais dos olhos. E o normal, a gente fazendo em outra pessoa, no marido, na esposa, no filho, certo? Com cautela,
pedindo para a pessoa não oferecer resistência no pescoço, não hiperestendendo, não virando com excesso o pescoço só dentro do arco de movimento. É inócuo essa manobra, tá? E aí você vê que o olho faz um movimento praticamente simultâneo da cabeça. Você praticamente não vê o olho se mover. Quando está alterado, nesse caso a pessoa está simulando, mas ela simula razoavelmente bem, certo? Quando está alterado, você percebe que o olho vai e faz uma sacada de correção, certo? O olho vai junto com a cabeça e depois ele volta para o objeto de interesse, certo? Esse é o reflexo vestíbulo ocular alterado. E contraintuitivamente ele está alterado nas lesões periféricas, nas lesões do nervo vestíbulo coclear, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Desvio skill, certo? Desvio skill é o desalinhamento ocular vertical, certo? O desalinhamento vertical dos olhos. Esse desalinhamento vertical dos olhos, você pode perguntar, mas não é a lesão de um nervo, de um músculo, né? O músculo reto inferior, não é? Se ele tiver um desalinhamento, pode ser uma lesão do terceiro nervo, uma lesão do quarto nervo, certo? Tem várias outras situações. Sim, mas nesse caso, o desalinhamento ele se mantém em todas as posições do olhar, certo? Essa é a chave para o desvio skill. E vocês percebem que tem um reflexo branco no centro aqui da córnea do paciente, certo? Essa é uma das formas de você avaliar o desvio skill. Nesse caso, não precisa. Esse desalinhamento ocular vertical ele é evidente, certo? Você pode incidir a mais ou menos 1 metro de distância, pede o paciente olhar como se fosse olhar para o horizonte, olhar para frente, você incide uma lanterna direcionada para o olho do paciente e você observa se o reflexo luminoso ele cai na mesma posição em ambas as córneas. É uma das formas de ver o desvio skill. Uma outra forma de ver o desvio skill é pedir para o paciente olhar para você e você cobre um dos olhos dele e olha para o outro. Se ao cobrir um dos olhos, o outro olho faz uma sacada de correção para baixo ou para cima para manter o foco em você, certo? Isso também é indicativo de um desvio skill, tá? Novamente, o desvio skill ele tem que estar presente para ser um AVC. Se você olha, é muito mais fácil você ver um quadro normal, a ausência de desvio skill. Se você olha e vê que é normal, você vai ter razoável segurança que é normal. Esse paciente, se tiver o VOR alterado e se ele tiver o nistagmo só por um lado, batendo só para um lado, esse paciente pode ter um tratamento ambulatorial. Mas se você tem um paciente com episódio de vertigem única, um episódio de vertigem único prolongado, que você está na dúvida se tem um desvio skill, parece que tem um desvio skill, esse paciente tem uma chance maior de ter um AVC. E se ele tiver um desvio skill, é certeza que ele tem uma lesão de tronco encefálico, tá? E o nistagmo, conforme eu já expliquei, certo? Dentro do Hintz, é quando ele é central, quando ele muda a direção, o nistagmo evocado pelo olhar, ele bate para a esquerda quando você olha para a esquerda, ele bate para a direita quando você olha para a direita, certo? Isso é indicativo de um AVC, de uma lesão central, ele é unidirecional periférico, quando ele bate para o mesmo lado, olhando tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Então, essa é a parte mais importante desse momento. Eu queria fazer uma particularidade. Em alguns episódios únicos de vertigem, eles podem não ser prolongados, eles podem ser curtos. E o que é mais frequente é o paciente chegar depois de um episódio único de vertigem, ou que é curto, ou que não chegou a tempo suficiente. E o paciente chega para você e, nesse caso, já não tem tontura. Ele teve um episódio de tontura prolongado. Nesse caso, o Hintz ele não se aplica. O Hintz, essa sequência de exames neurológicos, para que você diferencie entre uma causa periférica e central, ela só se aplica no curso da vertigem. Se a vertigem já passou, ela não se aplica. Aí você vai me perguntar, mas o paciente pode ter uma neurite vestibular e o episódio passar rapidamente? Não, certo? Mas ele pode ter uma enxaqueca vestibular. Ele pode até ter um episódio curto o suficiente para fazer você pensar numa VPPB. E ele pode ter tido um acidente isquêmico transitório. Nesses casos, você tem que considerar alguns outros dados. Se o paciente, obviamente, tiver outras alterações neurológicas, certo? Como ataxia, como uma alteração da coordenação, uma alteração da marcha mais importante. É muito importante você avaliar se o paciente consegue andar, certo?
se o paciente já tem tontura. Se o paciente, a tontura passou, mas ele ainda tem uma oscilação da marcha, isso pode ser um sintoma neurológico, esse paciente pode ter um AVC. Dor cervical é um sintoma importante. Se o paciente teve uma síndrome vertiginosa que foi prolongada ou mesmo contínua, curta e parou, mas que ele está com uma dor cervical importante, que tem um surgimento coincidindo com a síndrome vertiginosa, esse é um indicativo importante, é um dado que pode ser sugestivo de uma dissecção espontânea de artéria vertebral, tá? A dor cervical. Dor cervical pode acontecer em dissecção de artéria carótida também, mas a gente está falando de um sintoma que é vértebra basilar, né? Então a dissecção tem que ser da vertebral, certo? E se você teve um paciente com episódio curto de vertigem que durou mais de 1 minuto, isso fala contra PPPB, e menos de 60 minutos, menos de 1 hora. Essa duração de 1 minuto a 1 hora pode ser sugestiva de um acidente isquêmico transitório ou mesmo de um AVC pequeno, tá? Esse quarto item aqui, ele não se aplica tanto à atenção primária, mas se o paciente tiver uma angiotomografia antiga que tem uma hipoplasia de artéria vertebral, também pode ser sugestivo de um AIT. Mas ele é até suprimir, porque é um dado que a gente não acessa ele na atenção primária com frequência, tá? Então, por último, eu dei uma resumida aqui, dei uma resumida nada, na verdade eu juntei o algoritmo diagnóstico com um algoritmo de tratamento, tá? Então, se a gente tem um paciente com vertigem e tontura, ele tem uma vertigem posicional, e você viu características de exame neurológico, as características que eu disse há pouco, que aponte para a vertigem posicional de origem central, esse paciente merece uma referenciação, um referenciamento para internação e investigação, tá? Se o paciente tem características clínicas, mediante as manobras que eu vou dizer a posteriori de uma vertigem posicional paroxística benigna, muito frequente, fácil de ser tratada, esse paciente é de tratamento ambulatorial, tá? Se o paciente tem episódios recorrentes de vertigem, eu coloquei já causa mais crônica, esse paciente pode ter causas crônicas, como uma migrânia vestibular, uma doença de Meniere, sobretudo se for associada a zumbido, plenitude auricular, hipoacusia, certo? E aí a gente abre uma outra chave diagnóstica com essa característica, né? Se o paciente tem um episódio de vertigem, de episódio único prolongado de vertigem, a gente vai avaliar. Eu não trouxe para vocês o ABCD2, mas ele pode ser utilizado junto com o RINDS para ajudar a diferenciar o paciente com AVC, tá? ABCD2 é um score que a gente utiliza, inclusive para o acidente isquêmico transitório no pronto-socorro, para ajudar a diferenciar quem se beneficia ou não se beneficia da internação para investigação naquele momento de um acidente isquêmico transitório, por exemplo. Ele leva em consideração idade, acima de 65 anos, B de blood pressure, pressão alta, C é insuficiência cardíaca e diabetes, certo? Diabetes ganha 2 pontos. Geralmente, se o paciente tem uma pontuação na BCD2, 1 ponto para cada um, maior ou igual a 3, isso pode ajudar, num caso de dúvida, na decisão por internar para investigar o paciente. Por exemplo, se você está em dúvida se o paciente tem um quadro periférico ou um quadro central, né? Um episódio de vertigem único e prolongado, se ele tem um AVC ou se ele tem uma neurite vestibular, tá? Agora, se o paciente tem um ABCD2 menor que 3, o RINTS dele é compatível com o quadro periférico, repetindo, o VOR é alterado, ele não tem o desvio skill, e o nistagmo é um nistagmo periférico que bate para a esquerda quando olha para a esquerda e bate também para a esquerda quando olha para a direita, certo? Esse é um quadro típico de uma vertigem, episódio único prolongado de origem periférica. Esse paciente merece tratamento ambulatorial, tá? Pincelando aqui, neurite vestibular, geralmente uma reativação de vírus herpes simples, certo? No nervo vestíbulo coclear, oitavo nervo, tem alguns indícios, algumas evidências de benefício, embora tenha trabalhos que sugiram que não há benefício também. Mas é uma prática recorrente, usualmente, com pouco potencial teratogênico, tratar com corticoide esses pacientes com neuronite vestibular, além de tratamento sintomático vigoroso, tá? Passando aquela particularidade do episódio curto de vertigem, mas que também é único, certo? A gente vai procurar se tem outros sinais neurológicos, ficou um pouquinho suprimido aqui nesse quadrinho, mas lembrando, dor cervical, se o paciente tem outros sintomas neurológicos, se o paciente tem uma alteração de marcha importante, esse paciente precisa ter uma duração de 1 a 60 minutos desse episódio curto de vertigem, esse paciente, num local mais rigoroso, deveria ser internado para investigação.
tá? Eu sei que isso é um problema, a gente tem dificuldade na prática clínica de abordar de uma maneira, digamos assim, plenamente acadêmica esses pacientes, mas aqui eu acho que o objetivo é eu trazer as recomendações mais formais, certo? Para adaptar, todo mundo adapta, mas acho que a gente precisa aprender o que é o mais recomendado. Pensando num local onde você tenha todos os recursos possíveis, o certo é internar esse paciente para investigar etiologia de acidente isquêmico transitório e fazer exame de imagem, tá? E as causas clínicas, a gente não pode esquecer das causas clínicas que podem simular vários tipos de vertigem, geralmente são quadros mais inespecíficos de tontura e que vão ter sinais exuberantes da sua causa clínica respectiva, sinais de sepsis, CC, hipoglicemia, anemia, arritmia, etc. Tá bom? Finalizando, me encaminhando para finalizar, eu não lembro exatamente como a gente começou, mas eu acredito que a gente está chegando em 1 hora, não é isso? Aproximadamente isso já. Tá bom. Mais 5 minutinhos. Falando da VPPB, né? Essa é uma causa frequente. Tem muitos médicos que falam chamam VPPB de labirintite, tá? E às vezes falam que essa é a verdadeira labirintite. Enfim, a gente já falou que é um termo que é utilizado para tudo, né? Mas a VPPB, novamente, é vertigem posicional paroxística benigna, que eu já expliquei um pouquinho da fisiopatologia, certo? E que ela pode acontecer de maneira recorrente e sazonal. Não é nem sazonal o termo mais correto, mas de maneira recorrente. O paciente tem meses de tontura, aí fica meses bem, aí tem uma semana ruim no meio do ano, aí depois fica bem, de acordo com o padrão de soltura, vamos dizer assim, né? Dos otólitos dentro dos canais semicirculares do labirinto, né? O VPPB é uma doença que tem como característica clínica muito exuberante, que já permite desconfiar do diagnóstico de uma maneira muito clara já na anamnese, tá? Já na anamnese, e ela pode vir associada com náuseas, vômitos, é muito clara a descrição do paciente, que tem uma duração curta, às vezes de segundos a minutos, às vezes o paciente escreve em vários minutos, mas existe um descompasso entre a percepção do paciente e a realidade, muito raramente dura mais de 1 minuto e meio as crises de tontura na VPPB, tá? Você pode diagnosticar simulando o movimento da cabeça, que pode ser feito com 2 manobras, tá? Lembrando que a VPPB mais comum é a VPPB do canal semicircular posterior, certo? Então você tem que fazer o movimento na direção do canal semicircular posterior. Uma dica importante é que o canal semicircular posterior, ele tem um alinhamento com a cabeça similar à nossa orelha, certo? Então, tirando aqui um pouquinho meu fone, a minha orelha, ela é literalmente inclinada, ela é ligeiramente inclinada em relação ao plano sagital, né? Então, se eu quero avaliar o canal semicircular, eu tenho que deixar a orelha alinhada com o arco do movimento, certo? Percebe que a manobra de Dix-Hallpike, mais à direita da tela, a imagem colorida, eu vou fazer essa manobra num local onde eu possa ficar na cabeceira da maca. Então, assim, por exemplo, no meu consultório, às vezes eu não consigo fazer Dix-Hallpike para um dos lados, certo? Então é difícil às vezes. Então existe uma outra alternativa, mas a manobra de Dix-Hallpike você tem que ficar na cabeceira da maca, o paciente fica sentado, certo? Com as pernas estendidas em cima da maca, e aí de maneira que ele, ao se deitar, fique com parte do pescoço e a cabeça para fora, para que ela fique ligeiramente inclinada conforme na figura. Você vai virar a cabeça do paciente para um lado, de maneira que essa orelha aqui vai ficar meio que coincidente com o plano coronal. E a orelha de trás vai ficar meio que coincidente com o plano sagital. Como o arco do movimento vai ser no plano sagital, quando você vira essa cabeça, a cabeça do paciente para a esquerda, no Dix-Hallpike você testa o labirinto ou o canal semicircular posterior à esquerda, certo? Se você vira a cabeça do paciente para a direita, a orelha direita que vai ficar coincidente com o plano sagital, e como o arco de movimento da manobra é no plano sagital, é a orelha direita que vai ser avaliada, certo? Então, assim, o que faz o labirinto? Ele, dentre outras coisas, ele ajusta a posição do olhar,
de acordo com o arco de movimento. Então, se a minha cabeça faz assim, certo? Existe um comando para os meus núcleos, os músculos da motricidade ocular extrínseca do tronco cerebral, para que os meus olhos abaixem, certo? Então, ao virar, certo? A sensação de que a cabeça está todo o tempo continuando o arco de movimento, certo? Faz com que o labirinto mande informações para a musculatura ocular extrínseca, de maneira que os olhos continuem abaixando. Só que tem uma hora que ele não consegue abaixar mais, ele faz uma sacada de correção. Então, o nistagmo que a gente vai ver, sem especificar muito, ele é um nistagmo que tem que ter um componente vertical. E ele geralmente se direciona um pouco na direção da orelha de baixo. Ele é ligeiramente vertical, rotatório, em direção à orelha de baixo, certo? Isso é muito complicado, certo? Se você vê um nistagmo que tem um componente vertical, certo? Você já pode dizer que esse paciente tem uma VPPV de canal semicircular posterior, uma VPPV, tá? Só que se você tem uma maca que está grudada na parede dos dois lados, você não consegue ficar na cabeceira da maca, você tem a opção da primeira figura, que é a manobra de posicionamento lateral. A primeira figura, você vai fazer com o paciente sentado de frente. Essa é possível em qualquer maca, certo? Se o paciente está sentado de frente, você vira a cabeça dele do lado, e o arco de movimento que você vai deitar o paciente é coincidente com o plano coronal, você vai testar não a orelha de trás, mas a orelha da frente. Então, na manobra de posicionamento lateral, você testa a cada vez a orelha que está virada para você, a orelha da frente, certo? A orelha que está a parte da frente do paciente. E você deita rapidamente o paciente para o lado, certo? Diferente da Dixal Pike, você deita o paciente de costas, com a cabeça para fora. Não tem problema a cabeça do paciente ficar para dentro da maca, e você vai avaliar novamente a mesma alteração. O significado clínico para o labirinto é muito semelhante. É como se você estivesse fazendo um movimento, certo? Alinhado com o canal semicircular posterior. Novamente, um nistagmo com componente rotatório que parece bater para cima, desencadeado por essa manobra, é confirmação diagnóstica da vertigem posicional paroxística benigna, tá? E aí, vamos adiante, certo? Eu já disse aqui agora há pouco, característica, tem que ter um componente vertical para cima do nistagmo da VPPB, ele geralmente vai ficando mais rápido nos 20, 30 primeiros segundos e depois vai ficando mais lento. Ele é em crescendo, decrescendo, ele tem uma certa fatigabilidade, de maneira que se você fizer várias vezes seguidas, ele vai estar menos intenso ou não vai estar presente a partir de algumas tentativas, mas é desconfortável para o paciente, geralmente a gente não faz essa manobra várias vezes, e a duração é curta, em geral, menos de 1 minuto, um pouco mais de 1 minuto, tá? Isso que eu queria trazer em relação ao diagnóstico da vertigem posicional paroxística benigna para finalizar o tratamento, tá? Eu não vou explicar aqui as manobras, mas eu deixei aqui link de vídeos razoáveis que explicam as manobras. Existe a manobra modificada de Semon, certo? E a manobra de Epley, que são manobras que tratam a VPPB. Então, um erro muito comum é você tratar a VPPB com remédio. O remédio não vai ajudar em nada, certo? Principalmente esses remédios com nome genérico, os Vertix, Labirin, o próprio Sugeron, flunarizina, cinarizina e betistina, eles têm até algum componente de reduzir na vertigem crônica, certo? Mais prolongada, na doença de Meniere, eles têm algum papel. Mas na vertigem posicional paroxística benigna, eles não têm papel nenhum. Então, frequentemente, existe o diagnóstico de labirintite, sem nenhum exame, esse diagnóstico é seguido pela prescrição de betistina, ou flunarizina, ou cinarizina. Em primeiro lugar, betistina, o único problema vai ser o risco de desencadeamento de crise de asma grave. Então, toma cuidado do seu paciente asmático. Mas, no mais, não vai ter muito problema, por isso que é um dos remédios mais prescritos. Agora, flunarizina e cinarizina são remédios que têm efeitos colaterais importantes, sobretudo para idosos. São remédios bloqueadores do canal de cálcio, que eles podem gerar no uso mais crônico parkinsonismo, que eles têm um efeito anticolinérgico, que têm um efeito cognitivo negativo, pode até simular algumas alterações cognitivas, demências. Então, assim, tomar cuidado com o tratamento discriminado, e essa é uma causa frequente, se não uma das mais frequentes presentes não só no pronto-socorro, como na parte ambulatorial. E
tem um tratamento feito por manobras que reposicionam esses cristais. Se você não fizer nenhuma manobra, vai melhorar? Vai, porque em algum momento esses cristais que estão andando por ali, pelo canal semicircular, em geral posterior, mas podem ser PPPB de outros canais semicirculares, eles vão sair dali, eles vão para o lugar correto dos otólitos, que são os órgãos de aceleração linear, que são o sáculo e o trículo, certo? Então, eles vão para um local onde o movimento deles não vai gerar essa percepção anômala de movimento. Então, não vai ter problema nenhum. Mas, se você quiser melhorar o seu paciente mais rápido, certo? É uma dessas duas manobras, certo? A taxa de melhora depois de uma dessas duas manobras, ela é considerável, em torno de 20% a 40%, mas ela vai aumentando progressivamente se você fizer a manobra até 3 vezes. Às vezes o paciente vem com você e não está tendo mais tontura, você tem que pedir para o paciente voltar quando estiver tendo tontura, porque senão você não tem como tratar ele naquele momento, tá bom? De tratamento sintomático, eu trouxe de fato uma tabela, e eu não vou falar remédio por remédio, só lembrar a meclizina e o dimenidrato, né, o nosso Dramin, o Meclin, certo? São medicamentos importantes como sedativos labirínticos e que eles melhoram muito a sensação de tontura, certo? Então, nesse caso, são remédios que vão ajudar muito mais na tontura, e às vezes o paciente com VPPB mantém uma sensação de tontura, do que um Vertix, do que um Labirin, do que uma betina, um betestina, estugeron, certo? Então, esses remédios que a gente costuma prescrever para essas síndromes vestibulares, para essas síndromes vertiginosas, não tem nem de longe uma eficácia sintomática e não de terapêutica efetiva da etiologia do caso, da etiologia da doença, certo? Para o paciente. Então, é muito mais efetivo você medicar ele com um sintomático, um Dramin e um Meclin, tá? Alguns antieméticos podem ter algum papel importante também, certo? Sempre com uma prescrição cuidadosa e por curto período de tempo, tá? E os diazepínicos também são remédios que ajudam em qualquer uma dessas vertigens agudas, né? Mas, frequentemente, eles têm muito mais efeitos colaterais e são preteridos em detrimento dos antistamínicos, do Dramin, do Meclin, tá certo? E, em alguns casos, na unidade de saúde da família, mas mais frequentemente no pronto-socorro, você pode lançar mão de medicações endovenosas para crises agudas, ou de Meniere, ou mesmo de uma enxaqueca vestibular, certo? Ou mesmo de outras síndromes labirínticas, ou mesmo da neuronite vestibular. O paciente com neuronite vestibular, você vai dar para ele uma ciclovir, você vai dar para ele uma prednisona por algum tempo, certo? Que eu não vou especificar hoje, certo? Mas o que mais vai dar alívio para o seu paciente no curto prazo vai ser um tratamento sintomático efetivo, já endovenoso no pronto-socorro e de horário depois para casa, para que ele tenha o melhor conforto dos sintomas enquanto ele melhora, tá bom? Bem, era isso. Queria agradecer mais uma vez a professora Ana Escobar, Departamento de Medicina, todos os colegas médicos que estão engajados nesse programa assim, tão virtuoso por vários mecanismos que se enxerga, que é o Mais Médicos. É um prazer estar aqui. Tentei fazer o meu melhor, espero que tenha outras oportunidades para a gente estar junto. Obrigado. Agradeço muito o Leandro pela sua participação. Acho que, sem dúvida, contribuiu bastante com o desenvolvimento das nossas atividades. E não sei se você ainda tem um tempinho, Leandro, e eu gostaria de ver se alguém tem algum comentário, algum questionamento a fazer. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença, a contribuição do Leandro e, sem dúvida, vai ajudar bastante todos nós no desenvolvimento das nossas atividades, tanto do ponto de vista clínico, enquanto profissionais da atenção básica, mas também nos nossos processos de supervisão e disseminação desse tipo de conhecimento com os demais profissionais que atuam na atenção básica, em especial para os médicos do programa Mais Médicos. Muito obrigada, Leandro.
Então, eu vou disponibilizar em seguida, assim que a RNP permitir baixar, eu disponibilizo para vocês o link dessa apresentação, que provavelmente vai por um link do Google, e em seguida, provavelmente amanhã, já vai estar disponível também no YouTube. Tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite a todos, boa Muito semana. grata. E vamos torcer para que essa confusão que está no nosso país a gente consiga caminhar com mais tranquilidade e esperar que, se o Brasil por acaso não ganhar a Copa, que não feche as estradas também lá, né? Tá bom, um abraço para todos, tudo de bom, beijo, muito obrigada, Tchau, tchau. Muito grata, Leandro. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado, Leandro. Valeu. Perfeito. Tá, boa noite, obrigada. Boa noite.